Olá, vamos estudar a Bíblia? O nosso guia de estudos bíblicos é o guia Ouvindo a Voz de Deus. E neste vídeo faremos o estudo 16, o mandamento esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique inclusive a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Deus mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? O que diz o quarto mandamento? Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está relembrando a criação, que Deus criou o mundo e criou o sábado. E Ele mesmo, o próprio Deus, também descansou, abençoou e o santificou. O próprio Deus consagrou o sábado como santo. Quem estabeleceu o sábado, por quê e quando? Vamos ler Gênesis 2, versículos 1 a 3. Vamos lá para a criação. O próprio mandamento nos remete à criação, Porque Deus é o nosso Criador, É um mandamento que aponta para Deus como Criador. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O próprio Deus deu o exemplo. Vamos ler também Marcos 2, versículos 27 a 28. Marcos, Novo Testamento. Marcos 2. Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. O sábado é um presente para o homem, e não o homem um presente para o sábado. E quando Jesus diz que ele é Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é quem diz como se guarda o sábado. Ele não está em nenhum momento dizendo que o sábado acabou, que não é mais santo, que ele não quer mais um sábado santo. Ele está dizendo que ele, como Deus, sabe guardar o sábado. E ele não quer que tradições de homens, como a gente viu no estudo anterior, altere a forma de guardar o sábado. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? No tempo de Moisés,
Vamos ler Êxodo 16, versículo 23. O sábado era muito precioso para Deus e ele era sempre relembrado, né? Êxodo 16, versículo 23. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Deus está ordenando preparar as coisas na sexta-feira, no dia anterior, para não precisar fazer durante o sábado, né? Deus sempre zelou pelo sábado. Isaías, vamos ler Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Isaías já é 700 antes de Cristo, Moisés era 1500 antes de Cristo. E Deus sempre zelando pelo sábado. Isaías 58, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, lembra? Foi feito para o homem, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado é uma bênção, um presente. Quem guardar vai se deleitar no Senhor. Ele vira um dia especial, né? Vamos ler também capítulo 56, versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Os eunucos não eram judeus, eram estrangeiros, né? Então, os estrangeiros, os que não pertenciam ao povo judeu, que também guardassem o sábado, estavam agradando a Deus e abraçando a aliança com Deus. O sábado faz parte da aliança com Deus. Vamos ler Jeremias, que é o ano 600 antes de Cristo. Novamente Deus zelando pelo sábado, né? Que o povo começava a profanar e ele relembrava, né? Lembre dos meus sábados. Jeremias 17, versículos 24 e 27. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. E era para ler também o 27. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificares os dias de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O sábado sempre foi importante para Deus, né? Por que deixaria de ser importante para Jesus? Vamos ver agora Ezequiel, que também era no ano 600 antes de Cristo. Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, né? Então aqui está revelando que o sábado é inclusive considerado um sinal de Deus. É o selo de Deus também, né?
em algumas versões. Vamos ler também o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, de novo, 2 vezes, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Né? Porque o sábado remete também ao Deus como Criador, né? É uma confissão de Deus como Criador. Vamos ler Esdras e Neemias. Vamos ler Neemias, capítulo 13, versículo 15. Esdras. Esdras. Não, Neemias. Neemias 13, versículo 15 e 19. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Não estavam guardando o sábado, né? E o 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. No Antigo Testamento não há nenhum texto indicando então mudança do dia. Que dia foi observado por Jesus? Será que Jesus observava o sábado? Vamos ver Lucas 4, versículo 16 e versículo 31. Jesus era judeu, né? E como judeu, com certeza, ele sempre guardou o sábado. Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados. E levantou-se para ler. Vamos ler também o versículo 31. E desceu a Cafarnaum, em outro momento, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, Jesus guardou o sábado. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Vamos ler Lucas 23, versículos 53 a 56. Lucas 23. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento de Deus. Eu li um pouco depois, né? O 53 eu não li. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Isso foi o sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então era sexta-feira, que eles também chamavam de dia da preparação, e de sexta para sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Vamos ler também Atos 13, versículo 14 e versículo 17. Atos 13, 14 e 27. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles foram à sinagoga mesmo depois da morte de Cristo.
E o versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, eles também guardavam o sábado, inclusive iam na sinagoga. Que dia os salvos guardarão na terra? Vamos ler Isaías 66, versículo 22 e 23. Agora lá no Antigo Testamento, profecias para o futuro. Isaías 66, versículo 22, 23. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, como diz o Senhor. Vamos adorar o Senhor nos sábados. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Não, é 22 e 23. Eu li o 24. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eu li agora o 23 e não li o 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer no céu estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado está como referência. Podemos ignorar esse mandamento? Vamos ler Tiago 2, versículo 10 a 12. Tiago 2, versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O sábado é incluído nos 10 mandamentos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor de toda a lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei é chamada de lei da liberdade. Podemos ignorar este mandamento? Vimos que não, né? E 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Guardar os mandamentos de Deus são importantes para Deus. Vamos recapitular a nossa lição? O sábado foi instituído na criação do mundo, e ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas. Vimos Moisés, vimos Isaías, vimos Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias, né? Salientando para voltarem a guardar o sábado. E Jesus também observava o sábado. Os seus seguidores continuaram observando o sábado mesmo após a morte de Jesus. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. E transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Vamos orar? Amado Pai que está no céu, vimos hoje as verdades sobre o teu santo sábado. Queremos, Senhor, sentir tua presença em nossa vida e sabemos que esse dia é um dia especial, é um dia consagrado, é um dia que é uma bênção para o homem, um presente para nós. Queremos usufruir este presente e guardar os teus mandamentos. Queremos fazer parte da aliança e sabemos que o sábado é um sinal entre nós e ti. É um sinal que nos remete ao Senhor como nosso Senhor, o nosso Criador. Te pedimos que nos abençoe e continuemos aprendendo cada vez mais de ti, em nome de Jesus. Amém.
Aguardo você no próximo estudo.